galera, mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de futebol e regata. E se liga, cara, vamos trocar uma ideia sobre pré-Libertadores. Estamos na pré-Libertadores, tá certo? Vamos falar aqui um pouco sobre essa situação. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. Botafogo, portanto, com essas classificações aí, né, do Cruzeiro e do Corinthians está na pré-Libertadores, a gente tem aqui, ó, anotados as possibilidades do Botafogo num sorteio que acontece já daqui 3 dias, no dia 18 de dezembro, tá certo? Temos algumas atualizações também, né? Até bom anotar, né? Sobre mercado do Botafogo, beleza? A gente vai falar aqui do Mendonça, tá? Beleza? Eu gosto de memorizar as paradas, gente, aqui no caderninho mesmo, eu sou a moda antiga, beleza? Tem gente que usaria o bloco de nota, pega um iPad, pega um tablet, eu curto muito, né? Fazer dessa moda antiga, valeu? Se inscreve aqui no canal Brown Fogo, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade, que aqui é o nosso canal, é a nossa casa, né, em que a gente fala todos os dias exclusivamente a respeito de Botafogo, beleza? Não tem outro papo por aqui. Outros papos, né, outros times, outros vlogs, seleção, tudo mais, né, mercado da bola, tudo isso se encontra no canal Brown Esportes, o link tá aqui na descrição se você quiser me ver falando sobre outros clubes. Brown, mas eu só gosto de ver falando de Botafogo, então você tá no lugar certo. Vamos lá, gente. Seguinte. Primeiro de tudo eu quero falar aqui sobre pré-Libertadores. O Botafogo dependia ou do Cruzeiro ou do Fluminense irem pra final para continuar tendo alguma chance de ir para a fase de grupos de maneira direta. Se fosse para a fase de grupos de maneira direta, o Botafogo cairia no pote 2 da competição. Poderia pegar um grupo mais tranquilo, além de não ter o risco de ser eliminado, questão do calendário, né, tem que se reforçar muito, mas muito, de maneira muito rígida, né? Enfim, às pressas, vamos trocar essa ideia. Mas é aquilo, o Botafogo, ele, ou quando ele tá jogando a Copa do Brasil, ou ela ferra o Botafogo quando ele tá jogando, ou até mesmo quando a gente tem que torcer para uma situação nela. A Copa do Brasil, ela trai o Botafogo até quando ele não joga. O Cruzeiro ficou a um pênalti de se consagrar. Pois bem, Gabigol perdeu o pênalti e o Cruzeiro depois acabou perdendo nas alternadas, o Corinthians passou. A única alternativa seria o Fluminense passar e ganhar, mas é como eu falei, né? Eu vou até revelar isso aqui, eu estava recentemente com uma pessoa que é do Botafogo, trabalha dentro do futebol do Botafogo. E aí a gente estava conversando, eu falei, pô, fudeu, hein? O Corinthians vai passar o Cruzeiro. Ele falou, não, mas eu acho que o Fluminense vai ganhar. Eu falei, espero que não. Aí ele, pô, mas aí a gente tem que ir pra fase de grupos, cara, vai ferrar nosso planejamento. Eu falei, cara, isso é um problema pra você resolver, não pra mim. Eu vou pra pré-Libertadores com toda a felicidade do mundo. E aí, cara, vou te falar, eu torci pro Vasco passar do Fluminense, não tenha dúvida disso. E aí o problema já estava feito, a questão era o Cruzeiro salvar a gente. Não aconteceu, teremos, portanto, Corinthians e Vasco na decisão. E agora, antes da gente falar do mercado, né, das situações, a gente fala aqui um pouquinho sobre os possíveis adversários do Botafogo. O adversário, ele pode vir justamente da primeira fase. Os times brasileiros entram na segunda. A gente tem Botafogo e Bahia na pré-Libertadores e o São Paulo foi para a Sul-Americana. Bom, Alianza Lima, Deportivo Táchira da Venezuela e Universidade Católica do Equador. Beleza? Esses times vão ser sorteados para enfrentarem ou um time da Bolívia, que pode ser o Blooming, pode ser o Nacional de Potosí, ou o Juventude, estreante na Libertadores uruguaio, ou o 2 de Mayo do Paraguai. Beleza? Então qualquer um desses aqui pode ser um adversário do Botafogo. Eu só fugiria da altitude, tá certo? De resto, e o Alianza Lima, que é carne de pescoço, né? Vamos lá. No pote que já está definido, né, que a gente vai enfrentar, tem o Carabobo, podemos enfrentar novamente, da Venezuela, o O'Higgins, que é uma equipe do Chile, do centrão ali do Chile, mais uma equipe que vem do Equador, pode ser LDU, pode ser Barcelona de Guayaquil, também são carne de pescoço. Colômbia, podemos ter Atlético Nacional e Tolima mais tranquilo, Atlético Nacional sempre difícil. E Bolívia, pode ser The Strongest, pode ser Blooming, pode ser Nacional Potosí. O mais fraco é o Nacional Potosí. O problema é que o mais fraco tem quase 5 mil metros de altitude, então é melhor não pegar o mais fraco. Tudo bem que aqui no Newton Santos poderia resolver. De todo modo, irmão,
dificuldade. E aí, numa terceira fase, o Botafogo pode enfrentar, quem sabe, até o Bahia, pode enfrentar o Independiente Medellín, né? Entre outras equipes, né? O Liverpool do Uruguai, enfim, carne de pescoço, irmão. É isso. E aí, é aquilo, vamos ver com que goleiro que a gente vai, porque nessa fase o goleiro é importantíssimo. Tem disputa de pênalti. Será que o Neto já vai estar apto? Não sei. Léo Link, dá pra confiar? Não sei. Aí é a minha opinião. Acho que o Botafogo tinha sim que ir no mercado por um goleiro, cara. Honestamente. Mas, tudo bem. Bom, falando um pouquinho sobre o mercado da bola. Né, as únicas atualizações que a gente teve foi que o Mendonça, né, o time que ele tá na Ucrânia, deve exercer a opção de compra dele, tá? E isso não impede, o Botafogo ele pode fazer uma oferta para contratá-lo. E tem uma situação envolvendo toda essa novela Botafogo e São Paulo, tá? A gente trouxe aqui a informação, né, de que num primeiro momento, quando o São Paulo falou, você quer o Pablo Maia? Beleza, eu quero o teu camisa 10, o teu jogador da seleção e o teu capitão, teu ídolo. O Botafogo olhou e falou, pô, tá de sacanagem, né? O que mais você quer? Quer o Nilton Santos? Né? Então, fica essa resenha. De todo modo, né, as atualizações que eu tive, elas batem com a do Bernardo Gentili, do Fogão Net, tá? Primeiro de tudo, Marlon Freitas, isso é descartado, chance zero, ele é considerado um pilar, embora ele não tenha renovado ainda com o Botafogo, tanto ele quanto o Barbosa, ainda não há atualização de renovação relacionada a eles, tá? Mas ele não é colocado nesse balaio da negociação. Só que aí, cara, tem a questão do São Paulo ter se interessado ali pelo Tuco Correia, só que ficou assustado ali com o valor salarial dele. Tem a questão do Savarino, né, que é um cara que vislumbra a Europa, tudo mais, mas já não é considerado, o que eu falei no meu último vídeo, ele já não é considerado um jogador importantíssimo, como, por exemplo, o Montoro, o Barreira, até pelo custo-benefício. E a situação do Vitinho, tá? Numa atualização, eu falei, né, com algumas das pessoas aí envolvidas em negociações do Botafogo, falei, cara, e o Vitinho, né? Como é que funciona isso? Existe mesmo a possibilidade desse cara ir pro São Paulo? Porque, assim, eu acho que seria ruim para ele e eu acho que seria ruim pro clube, né? E me foi passado que sim, existe essa possibilidade, tá? E eu prontamente discordei. Eu acho inacreditável, assim, beleza que o Pablo Maia é um bom jogador, considero o Pablo Maia um bom jogador, acho que é um cara que pode ser útil aqui no Botafogo, mas aí tem a questão, por exemplo, tem o Tuco Correia, você vai inserir o Tuco, né? Mas o salário dele é muito alto, só que o Botafogo projeta que seria importante para enxugar a folha se livrar desse salário altíssimo dele. Porra, aí rola a negociação. Pô, mas aí, beleza, a gente vai pegar o Tuco, vai ajudar vocês nesse sentido, mas tem o Vitinho também. Então, assim, o Vitinho ele não é descartado nesse negócio. Se num primeiro momento, né, se falou ali, pô, vocês querem Marlon, Savarino e Vitinho pelo Pablo Maia, deboche, né? Mas aí depois se inseriu o Tuco Correia, depois se inseriu mais situações, tem dinheiro envolvido. Por exemplo, tem a situação do Ferrarese, né? O Ferrarese ele pode ser contratado pelo Botafogo por empréstimo com opção de compra, independente de trocas. O Ferrarese pode já ser negociado com o Botafogo, tá? Então, existe esse pacote e assim, cara, eu acho isso inacreditável. Você pegar um lateral frequentemente convocado para a seleção brasileira, uma sumidade defensiva, pode ter os seus problemas ofensivos, mas perto do que se tem na realidade da lateral no futebol brasileiro, é um baita jogador. E uma outra situação importante é que o Vitinho, ele não demonstra inclinação em querer ir. Sabe, embora tenha surgido essa questão, ele fica triste com críticas e tal, tudo mais. Só que não é um desejo do Vitinho ir pro São Paulo. A informação do JP Fragoso, né, que é o setorista do Globo, é verdadeira. O Vitinho, ele não tem a pretensão, cara, trocar o Botafogo pelo São Paulo, porra, deixar de jogar Libertadores num clube que ele tem um grau de importância significativo para jogar Sul-Americana, num clube que tá quebrado de estrutura, até de grana, sabe? Eu, se eu fosse ele, também não ia querer ir, sabe? A custo-benefício. Funciona. É um cara que ele, assim, embora não tenha surgido nenhuma proposta, é um cara que tem mercado lá fora. Muito se fala numa volta dele para a Premier League. Se a questão for dinheiro, o Botafogo tá precisando fazer caixa. Isso eu sei. O Botafogo precisa enxugar a folha e vender alguns jogadores, né? Porra, cara, não vale falar com os caras lá na Inglaterra, enfim, né? E uma outra situação é que o Botafogo, ele, além
desse fator de entender como é que pode ser esse negócio, né? O Botafogo entende que o Vitinho é um lateral que, se o Botafogo for no mercado, o Botafogo poderia encontrar algo parecido, né? Embora seja difícil, mas dá para substituí-lo e tudo mais, o que eu prontamente discordo, tá? Prontamente discordo. A gente tá aí batendo na porta de uma pré-Libertadores. Você imagina, não consegue contratar esse tal jogador, porque as negociações do Botafogo demoram, né? Aí vai com Ponte na lateral direito, que eu até acho um bom jogador, atacante, mas marcando, deixa muito a desejar em relação ao Vitor. Então, assim, me desagrada muito o Botafogo estar cogitando inserir o Vitinho nesse pacote. Me desagrada demais. Pela história que ele construiu no clube, pelo que ele rende, pelo que ele ainda pode render. E porque, cara, assim, honestamente, tudo bem, eu acho que o Savarino teve um ano muito abaixo, o Tuco Corrêa tem essa questão do fator do salário, mas o Vitinho, cara, ele é um pilar do time que daqui a pouco, cara, esse que é o problema, né? Isso eu já falei pro Textor uma vez, né? Se ficar rodando o time de 6 em 6 meses, não vai ter entrosamento que aguente. Não tem como, ficar rodando tudo, aí tem que, o lateral tendo que se acostumar com um novo zagueiro, o zagueiro tendo que se acostumar com um novo volante, e roda tudo, cara. Sabe, enfim. Essa é a minha opinião sobre essa situação, mas vamos aguardar os próximos capítulos. Um abraço e fui.